Bom, a gente vai começar agora falando um pouquinho de transformações de medidas. Então a gente falou na aula passada justamente sobre quais são as unidades, como é que a gente faz a leitura delas, onde é que a gente aplica essas medidas. E agora é o momento da gente ver como é que faz a transformação de uma medida para outra, certo? Então qual é o nosso problema aqui? Que se eu quiser eu tenho uma certa quantidade de metros, mas eu quero saber quanto em centímetros essa quantidade de metros representa, certo? Então a gente vai fazer a nossa análise e vocês vão ver que é bem simples de fazer a transformação. Então qual é a tática que a gente tem? Eu disse a vocês na aula passada que cada medida dessa representa 10 vezes a anterior, certo? Então o quilômetro corresponde a 10 vezes, né, a medida do hectômetro, que corresponde a 10 vezes a medida do decâmetro, que corresponde a 10 vezes a medida do metro, que corresponde a 10 vezes a medida do decímetro, que corresponde a 10 vezes a medida do centímetro, que corresponde a 10 vezes a medida dos milímetros. Então, o que é que acontece? A dica que eu vou dar para vocês, ela é muito simples. Sempre que você for fazer qualquer transformação de medida, tenha essa tabelinha do lado. Por quê? Porque ela facilita muito a sua vida. Você vai selecionar onde é que você está. Por exemplo, se eu quiser transformar centímetro para metro, então onde é que você está? Você está em centímetro e você quer chegar aonde? Em metro. Então você tem algumas setas aqui embaixo que você pode percorrer executando o que tiver no seu caminho, certo? Então lá, se eu quiser transformar de decímetro para metro, o que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que seguir essa seta. Eu quero sair de decímetro e vou para metro. O que é que está mandando fazer nessa seta? Dividir por 10. Então você pega o valor e divide por 10. Vamos para os exemplos para ficar bem mais fácil. Eu tenho 8, eu quero transformar tudo em metro. Tenho 8 decâmetros. Cadê o decâmetro? Está aqui. Eu quero transformar decâmetro para metro. O decâmetro está aqui. O metro está aqui. Qual é a seta? Eu tenho uma seta que sai do decâmetro e vai para metro. Essa seta está mandando fazer o quê? Multiplicar por 10. Então eu vou pegar esse valor aqui, 8, e vou multiplicar por 10. 8 vezes 10 dá 8 vezes 10 ou 10 vezes 8 vai dar 80. 80 o que? Eu não queria passar para metro? Então agora 80 metros. Pronto, é só isso. Bem simples. Olha aqui, se eu tiver 50 decímetros e eu quero transformar em metro, né? Todos esses aqui são para transformar em metros. Então de decímetro para metro, cadê a seta? Essa seta aqui de baixo, Então eu quero sair daqui e vir para cá. O que é que eu tenho que fazer? Dividir por 10, certo? Então eu vou pegar aqui, 50 e vou dividir por 10. 50 para 10. Exatamente, 5. 5 o quê? Metros, porque eu estou passando ele para metro, certo? Então, bem simples mesmo. Perceba que eu saí de decímetro e fui para metro, decâmetro, fui para metro, certo? Então, tudo pulando uma casinha, já indo para o vizinho. Bom, e se eu quiser, por exemplo, centímetro? 200 centímetros eu quero mudar para metro. Aí você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é você lembrar, né, que cada metro corresponde a 100 centímetros. Então ficaria fácil você descobrir aqui quanto era o resultado. Mas utilizando a tabela, o que é que a gente pode fazer? Eu quero sair de centímetros e ir para metro. Eu tenho um caminho direto? Não, eu não tenho um caminho direto. Mas eu tenho, imagine que eu estou nessa casa e eu tenho que ir para essa casa. Então eu não tenho que passar pela casa que está no meio antes. Então eu vou seguir esse caminho aqui, Vou para cá. Chegando aqui, aí eu vou para metro. Então o meu caminho é esse. Sai de centímetro, vai para decímetro. Sai de decímetro, vai para metro. Porque não tem uma direto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui dividir por 10. Depois que eu obter o resultado, eu divido por 10 de novo. Porque eu tenho que fazer o que está no caminho. Então 200
200 dividido para 10 vai dar quanto? Isso, 20, certo? Agora isso aqui tá em decímetros. E eu quero transformar em metro. De decímetro para metro eu tenho que dividir por 100 novamente, ou por 10 novamente. 20 dividido para 10 vai dar 2 metros. Pronto, resolvi o meu problema. 2 metros. Vamos ver um caminho bem mais longo agora. Eu tenho 4 quilômetros e eu quero transformar em metro. De quilômetro para metro, eu tenho uma seta direta, ó, que sai daqui e vai para cá direto? Não. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir o caminho. Então um caminho, 2 e 3. Opa, cheguei em metro. Então eu tenho que realizar tudo que está pedindo no caminho. Ou seja, eu vou pegar o valor aqui que eu tenho, no caso são 4 quilômetros, ó. E eu vou fazer a multiplicação por 10 em cima desse valor 3 vezes, ó. 1, 2, 3, certo? Então você vai multiplicar esse valor 4, vai multiplicar por 10 e vai dar 40. Vai pegar esse valor, vai multiplicar por 10 de novo, multiplicando por 10, 400. E multiplicando por 10 de novo, ó, porque tem que ser 3 vezes, já foi 2 vezes 10 vai dar 4.000. 4.000 o quê? Metros, porque acabou a conta agora, certo? Bom, gente, então é dessa forma. Agora eu tenho duas dicas para passar para vocês. A primeira, sempre que você for multiplicar qualquer número por 10, a única coisa que você tem que fazer é acrescentar um zero no final do número. Ih, meu, como é isso, ó? Perceba que eu não tive que multiplicar por 10, o que foi que eu fiz? Repeti o 8 e coloquei um zero no final. Sempre, sempre. Vai multiplicar por 10? Coloca um zero no final do número. E a outra dica é o contrário. Quando você for dividir por 10, você tira um zero, certo? Você vai tirar um zero do caminho. Então aqui eu tenho, ó, 50. 50 dividido por 10, quer dizer que você só tira um zero desse número, ficou 5, né? Aqui 200 dividido por 10, eu tirei um zero. Depois dividi por 10 de novo, tirei outro zero, sobrou só o 2, certo? Quilômetro, eu não fui multiplicar por 10, ó. Quando você multiplica por 10, você coloca um zero, ó. 4 vezes 10, coloquei um zero. Aí 40 vezes 10, coloquei um zero. 400 vezes 10, coloquei outro zero. Então, quando você vai multiplicar por 10, coloca um zero no final. Não precisa nem fazer conta. Vai dividir por 10, tira um zero que está no final, se tiver, viu? Então, é um caso bem simples. São contas bem simples, a gente vai se resumir a isso, certo? Essas contas arredondadas, a gente não vai pegar muito valor quebrado, não. Bom, gente, então é isso. Isso aqui é a transformação de medidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês devem me procurar, certo? Eu coloquei esse sete só para dizer que quando você vai desse lado nessa direção, você sempre multiplica por 10 para mudar de uma casa para outra. Quando você está voltando, você faz o inverso, você divide por 10.